pessoal, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de Planejamento e Controle da Produção. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre previsão de demanda, só que na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de demanda sem tendência, modelos de média móvel, média móvel ponderada e suavização exponencial simples. Prontos? Vamos lá? O que é a primeira coisa? Uma série temporal. Como o nome diz, é algo que está relacionado ao tempo. Então, na nossa descrição, uma série temporal é um conjunto cronológico ordenado no tempo de observações. Ou seja, nada mais é do que o seu histórico de vendas do produto ao longo de um período de tempo. Ok? Temos um gráfico aqui mostrando uma série que nada mais é, de novo, né? Tem uma quantidade de produtos vendidos ao longo dos meses, ao longo do meu histórico de tempo. Ok? Nas séries temporais, a previsão de demanda é realizada com base no histórico de demanda ao longo do tempo. Você lembra da aula passada que nós falamos de modelo causal? Rapidinho, o que era o modelo causal? Existe uma causa que impacta a minha demanda. No modelo de série temporal é diferente, eu não sei a causa. Eu só tenho o histórico de demanda. Por isso que a previsão é realizada baseado simplesmente no histórico ao longo do tempo. Ok? Então vamos lá. A gente vai falar na aula de hoje de alguns modelos clássicos de previsão de demanda para séries temporais. Primeira coisa importante a gente saber é que nas séries temporais, as nossas curvas de demanda podem ter determinados perfis. E esse perfil pode ser o perfil de tendência, descreve um movimento suave dos dados a longo prazo, para cima e para baixo. Ou seja, quando eu ploto os meus gráficos, eu vejo que existe o quê? Está existindo uma tendência na minha demanda. Uma tendência, nesse caso, de crescimento, como poderia ser também uma tendência de decréscimo. Tá ok? Então, isso é o que a gente chama de uma série temporal com tendência. Pode ter variações cíclicas. Existe um padrão cíclico quando as variações apresentam um certo grau de regularidade. Ou seja, existem alguns momentos que têm variações. Sei lá, aqui teve um momento da minha demanda que eu teve algum fator político que fez aumentar a demanda. Aqui de novo teve algum outro fator político que fez aumentar ainda mais a demanda. Então eu chamo que existe alguma coisa cíclica que pode se repetir em função de algum fator, ok? Variações sazonais são aquelas que ocorrem mediante algum fator sazonal de tempo. São variações cíclicas a prazo relativamente curto, em geral relacionadas com variação da época. Por exemplo, né, nós temos bastante sazonalidade com empresas que produzem materiais escolares. Então, um dia, se vocês forem trabalhar na Faber-Castell, vocês vão ver que eles têm sazonalidade, que eles têm períodos que eles vendem mais, né, do que outros períodos do ano letivo, ok? E por último, são variações irregulares ou aleatórias, são coisas tais como atos de Deus e tudo quanto reste fora das classificações das 3 anteriores. Ou seja, quando eu olho para uma previsão, para um gráfico de demanda, ele é totalmente confuso, eu não consigo ver tendência, não consigo ver sazonalidade, variação cíclica, é uma confusão, né? Então, na realidade, eu tenho variações irregulares ou aleatórias. Lembre-se que nessa situação, a previsão de demanda vai ser muito difícil de ser realizada, ok? Para a nossa aula, a gente vai falar de média móvel simples, como o primeiro modelo de previsão de demanda. Média móvel simples, empregado para estimar a média de uma série temporal, que nós estamos falando de séries temporais, da demanda, é de grande utilidade quando a demanda não possui influências sazonais ou de tendências acentuadas. Ou seja, né, a minha curva de demanda, ela é, na realidade, estável. Então, esse modelo média móvel simples, eu uso quando a minha curva de demanda, ela é relativamente estável. Ela não pode ter sazonalidade. Mas alguém pode falar, mas média móvel simples é muito simples. Realmente, é um modelo muito simples. Mas lembre sempre assim,
na previsão de demanda, não é o modelo mais complexo que dá o melhor resultado. É o modelo mais adequado que lhe dá o melhor resultado. Então, se a sua demanda ela é estável, uma média móvel simples pode lhe dar um resultado bastante aceitável, um bom resultado para a previsão de demanda. Como é que eu calculo? Formulinha básica. Soma dos últimas N demandas dividido por período total. Okay? Vamos lá fazer um exemplo para a gente entender? Imaginem vocês que vocês terminaram lá o curso da Univesp, são engenheiros de produção e foram contratados para uma fábrica fabricam copos, ok? E aí o gerente de produção de vocês falou, olha, eu tenho esses 3 tipos de copos e eu gostaria que você fizesse a previsão de demanda para esse daqui que está destacado em vermelho. E aí você assistiu às aulas da Univesp e aí você fala, isso daí para mim está fácil. Primeira coisa que eu preciso fazer lá do modelo é levantar a questão da histórico de vendas. E aí você foi lá e levantou o seu histórico de vendas, ok? Segunda coisa, o que eu preciso fazer? Eu preciso traçar o gráfico e ver o comportamento dessa curva. E aí eu percebo o quê? Que pelo comportamento da curva, a demanda está estável. Então, sua demanda está relativamente estável aqui em torno, por mais ou menos aqui, 140, ela está mais ou menos ali. Então, o modelo de média móvel simples parece adequado para esse modelo. Vamos ver o que acontece? Se a gente fizer a previsão de demanda, nesse caso eu peguei 3 períodos para fazer a previsão. Então, eu vou fazer a previsão para o mês de abril. Como é que eu faço a previsão para o mês de abril? Eu vou pegar mês de março, janeiro, 154, mês de fevereiro, 114 e mês de março, 165. Divido por 3, tem quanto seria a previsão. Vamos fazer para maio, para tirar qualquer dúvida? Eu tenho, então, fevereiro, que está aqui, 114. Tenho 165 que vem de março e tenho 152 que vem lá do mês de abril. Tá? Divido por 3, 143,7. Tenho aí a minha previsão de demanda de uma forma bastante simples. Simples de fazer? Simples. Mas a dúvida que surge é o seguinte, a previsão está adequada ou não? E aí, como é que a gente responde a essa pergunta? Será que aquela média aritmética que a gente fez está adequada ou não? Então, antes que você arranque os seus cabelos, para ajudar, existem formas de a gente verificar se a nossa demanda está correta ou não. Para isso, a gente precisa calcular o erro de previsão. Vamos ver como é que a gente faz isso? O erro de previsão, ele nos ajuda a estimar se a nossa a nossa previsão está adequada ou não. Como é que eu calculo isso? Olha aqui comigo nesse quadro, vamos acompanhar junto. Eu tenho aqui os meses, tenho aqui as vendas reais e a previsão que a gente fez, ok? Primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o erro aritmético. Está aqui, ó, é P menos V, previsão menos venda. 144,3 menos 152 me dá menos 7,7. Ok? Faço essa conta para toda essa coluna, tenho o erro aritmético. Por enquanto, tranquilo. Podemos seguir? Erro aritmético acumulado. Como eu vou fazer o erro aritmético acumulado? É a somatória de cada linha. Como assim, Alessandro? Menos 7,7, isso aqui eu repito. Como eu vou fazer o segundo? Como é que eu chego em menos 40? Menos 7,7 com menos 32,3 vai me dar menos 40. Menos 40 com mais 30,3 dá menos 9,7. Eu vou somando toda essa coluna. Ok? Erro absoluto. O que é o erro absoluto? É o erro em módulo. Em palavras mais simples, é o nosso erro sem sinal. É o erro absoluto. É onde eu faço o meu erro sem sinal. Então, eu vou pegar o erro aritmético, que está aqui, ok? Menos 7,7 vira 7,7. Menos 32,3 vai virar positivo, 32,3.
30,3 já é positivo, é esta coluna, né? Eu vou pôr aqui com o sinal de positivo. Ok? Simples. Erro absoluto acumulado. O que eu fiz para essa coluna, eu vou repetir para essa. 7,7 vem daqui. 7,7 mais 32,3 dá 40. 40 mais 30,3, 70,3. E vou seguindo em frente. Ok? Vamos lá, não vamos desistir não. Estamos chegando no final. Erro médio absoluto. Como é que é o erro médio absoluto? Eu vou pegar o meu erro aritmético acumulado, está aqui a minha, e dividir por n. N é o número de períodos. 7,7 dividido por 1, 7,7. 40 dividido por 2, 20. 70 por 3, 23,4. 101 por 3, 101,3 dividido por 4, 25,3. Ok? E aí eu vou calcular o que eu chamo de sinal de tracking. O que é isso? É o erro médio absoluto, desculpa, o erro EARA, que para mim é o erro aritmético acumulado, dividido pelo nosso EMA, o erro médio absoluto. Então eu vou pegar menos 7,7 e dividir por essa coluna, 7,7, dá menos 1. Menos 40 dividido por 20, desculpe, vai dar menos 2. Menos 9,7 dividido por 23,4, menos 0,4. Mas para que eu calculei essa última coluna? Porque esse sinal de tracking é o que vai nos informar se o nosso cálculo está bom ou não. Diz uma teoria, depois lá vocês podem fuçar com mais calma, que se esses valores estiver entre menos 4 e 4, eu tenho uma boa previsão. Ou seja, se o meu sinal de tracking ele estiver variando entre menos 4 e mais 4, eu falo que a minha previsão de demanda está adequada. Se a gente voltar no nosso exemplo, a gente vai ver, nós veremos que os nossos valores estão entre menos 4 e 4. Então, eu considero uma boa previsão. Então, eu falo baseado no modelo matemático, uma boa previsão. Ok? Tranquilo? Simples? Vamos lá. Segundo modelo, média móvel ponderada. Seu gerente foi lá, falou, gostei do modelo de previsão que você fez. Agora eu quero que você faça, continue fazendo a previsão de demanda. Depois a gente volta aqui. No nosso caso, a gente vai fazer, seu gerente de produção vai falar, olha, faça agora para esse segundo conjunto, tá, de produtos, para esse novo conjunto de copos. E aí você fala, olha, para esse eu vou usar o que eu chamo do modelo de média móvel ponderada. O que é esse modelo? Semelhante ao anterior, ele, da média móvel simples, difere ao atribuir para cada demanda histórica seu próprio peso. Ou seja, nesse modelo, eu vou determinar um histórico, um peso para cada mês que eu estiver trabalhando. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá ver. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente aprendeu, levantar o histórico de demanda. Está lá meu histórico de demanda. Segunda coisa, plotar o gráfico, para ver se tem uma demanda constante ou está estável. Essa demanda está estável. Terceira coisa, fazer a previsão. Como eu vou fazer a previsão? Nesse caso, eu vou dar pesos 1, 2 e 3. Como é que fica a previsão de demanda? Para o quarto mês aqui, para o mês de abril, eu tenho 252, peso 1. 245 vezes peso 2. 263 vezes peso 3 e divido pela somatória dos pesos. Tem a previsão de demanda. Para o mês de maio, tenho 245, peso 1. 263, está aqui, peso 2. 234, está aqui, peso 3, dividido por 6, tenho a minha previsão de demanda. Ok? Tranquilo? Só pôr os pesos. E aí a pergunta que tem é, a previsão está adequada ou não? Aí você fala, agora, Alessandro, para saber se a previsão está adequada ou não, eu tiro de letra, que eu sei que dá para calcular o erro de previsão. Agora eu já sei que existe o sinal de tracking. Exatamente. Confiante nisso, a gente faz os cálculos do sinal de tracking.
é de maneira exatamente igual ao anterior. Eu tenho aqui as vendas reais, a minha previsão e, de novo, erro aritmético. Essa coluninha aqui, o preço menos as vendas. Erro aritmético acumulado, né? Eu tenho, na realidade, a somatória das linhas. O erro absoluto, esse daqui, em módulo. Então, refazendo todas aquelas mesmo conjunto de passos, a gente chega aqui a nossa previsão de demanda, tá? Entre ali 1,8, né? Os valores 1,8 e o menor 0,2. Então, está adequada, ok? Então, conseguimos fazer também a previsão modelo ponderado. O último modelo, exponencial simples, como é que eu faço? Suavização exponencial, frequentemente utilizado por causa de sua simplicidade e do pequeno número de dados necessários. Como é que eu calculo isso? Tem uma fórmula, f de t mais 1 é igual a alfa vezes demanda desse período mais 1 menos alfa vezes a previsão calculada no último período. F de t, está aqui a fórmula, tá? Ah, Alessandro, você já vem com f de t mais 1, alfa, não basta aqueles alfa, aquelas coisas da equação da reta? Calma que a gente vai ver que é muito simples substituir isso, tá ok? Lá na pessoal da matemática é bem mais complicado. Lá com o professor Aníbal em simulação, eu tenho certeza que ele passou coisas bem mais complicadas do que esse cálculo, ok? Vamos lá então. Alfa é chamado constante de suavizamento, tá? Esse alfa para a gente, ele varia entre 0 e 1. Na realidade, no fundo, é o peso que a gente vai dar. Se o alfa tem um valor alto, né, na minha equação, eu vou estar dando valor, um grande peso à demanda real. Se ele tem um valor alto, né, eu estou dando pequeno peso à previsão. E o contrário é valor baixo de alfa, grande peso à previsão e baixo peso à demanda real. Ok? Para o último produto, processo semelhante, preciso levantar as demandas, vejo se está constante a minha demanda e faço a substituição na fórmula. Eu fiz aqui para o mês de março, como é que ficaria a nossa fórmula? É alfa vezes a demanda real de fevereiro, mais 1 menos alfa vezes a previsão anterior de fevereiro. Como é que fica isso? Alfa 0,1, estou usando um alfa de 0,1, demanda real que eu tinha 462, 1 menos alfa vezes uma previsão anterior. Para começar o método eu preciso de uma previsão anterior, ok? Calculamos, 453,9. Vamos fazer para o próximo mês de março? Alfa 0,1, qual que é de fevereiro? 342, mais 1 menos o alfa vezes a previsão do mês anterior, que está aqui agora, 453,9. E aí eu faço, seguindo todos eles, tenho toda a minha previsão de demanda. Fácil? Tranquilo? De novo, como é que eu faço agora a previsão de demanda? Desculpa, como é que eu sei se a minha demanda está correta ou se essa previsão está correta ou está simples? Agora, isso aí para mim é muito simples, Alessandro. Basta calcular o famoso sinal de Treck. Tá? Chegou para mim o sinal de Treck, agora calcular o erro de previsão é extremamente simples. Né? Só basta eu substituir os valores na planilha de forma exatamente análoga ao que a gente tinha feito e eu vou descobrir que a minha previsão de demanda ela está no intervalo entre menos 4 e 4 e eu tenho realmente ali uma boa previsão. Dúvidas sobre isso, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Os modelos são simples de previsão. Né? Existe o material depois para vocês consultarem. Qualquer dúvida, consulte o material. Espero ver vocês na próxima aula. Obrigado.